Saudações! Sejam muito bem-vindos ao canal onde comento notícias. Essa semana trazendo algumas preocupações em relação à Anatel, alguns posicionamentos da Anatel e também algumas reflexões referente a modelos de tributação e incentivos em algumas regiões do Brasil e algumas áreas, né? Na verdade, em relação a um contexto geral. Sem mais delongas, vamos aos destaques. Olha lá, pessoal, a Anatel apoia projeto de lei com novo modelo de governança para a internet no Brasil. Pois é, pessoal, eu gostaria de falar com preocupação em relação a esse tipo de movimento da Anatel, né? Porque aqui na íntegra e no relatório, na matéria do documento, ele contextualiza que a Anatel quer exercer poderes em relação a poderes que hoje está sobre o CGI, que é o Comitê Gestor da Internet, o Registro BR, conhecido aí pelos provedores de internet, né? Então esse projeto de lei, ele foi apresentado, né, para apreciação e coloca a Anatel tomando de conta também de assuntos que hoje são atribuídos ao CGI, né? Então nós vimos com preocupação esse movimento. Eu vou contextualizar para vocês aqui todo esse desenrolar dessa situação, mas vejo com preocupações esse movimento, porque há pouquíssimo tempo atrás o presidente da Anatel já deu algumas declarações falando sobre o fim da norma 4, né? Aonde essa norma ela realmente define o que é internet, o que é telecom, realmente faz essa separação de forma detalhada, e com o fim dessa norma, realmente as coisas vão se confundir, né? Telecom e internet, que hoje a Anatel ela é responsável por fiscalizar a parte de telecomunicações, que é muito diferente de internet, né? Então, assim, mais um movimento por parte do governo federal, usando a Anatel como instrumento para ela também fiscalizar a internet. Hoje já sabemos que a Anatel ela é utilizada como instrumento de alguns tribunais para poder realmente fazer bloqueios de sites de todas as naturezas, tanto na parte técnica como na parte política, né? Eu vejo isso como mais um movimento, né, para a Anatel também conseguir controlar a internet. Hoje ela não tem, tá fora do escopo da Anatel fazer esse tipo de controle, de fiscalização. Hoje o CGI ele está subordinado não ao Minicom, mas ao MCTI, que é o Ministério de Ciência e Tecnologia da Informação. Então, pessoal, a gente sabe que essa questão de internet e telecom ela andam muito parelhos, são muito juntos e, assim, se dependendo de como for colocado, você até se confunde, né? O que é internet e o que é telecom, mas a norma 4, ela define, ela é muito clara e muito detalhada o que é internet e o que é telecom. E a separação desses dois são administradas por entes diferentes. Um é pelo CGI, famoso Registro BR, que faz as alocações do recurso, e telecom, a parte de infraestrutura, ela é fiscalizada e gerida pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Vou colocar aqui também o projeto de lei, deputado federal Silas Câmara, né? Ele que está propondo esse projeto de lei. Eu vou colocar o link aqui também para vocês verem na íntegra qual que é a real intenção. Eu sei que tem muita gente que gosta de ler, então vou colocar aqui também o projeto de lei aqui no link dessa descrição para vocês lerem. E aqui, pessoal, a resposta do CGI. Coordenadora do CGI vê problemas em PL que muda a governança de internet no Brasil. Então, pessoal, é preocupante esse movimento, né? Querer realmente revogar a norma 4, querer a Anatel agora, nós estamos entendendo esses movimentos de um jeito ou de outro, eles querem chegar no mesmo local. Pessoal, eu vejo com muita preocupação isso, certo? E vamos ficar antenados no desenrolar desse assunto. Nós temos que ser vigilantes. Tudo isso daqui vai impactar demais toda a cadeia, todo o nosso mercado de provedores de internet, tá certo? Porque daqui, a gente sabe que aqui nós estamos falando a nível estratégico. Toda política pública que for definida aqui vai entrar na operação, ou seja, vai chegar lá na ponta, ou seja, para você, provedor de internet, que está lá na ponta operando. E aí eu venho novamente falar sobre a questão política, né? Os provedores têm que se posicionar, já chegando às eleições agora em 2026. Acredito muito, né, que as associações devam se articular, realmente apoiar candidatos, porque nessa hora aqui que acontece esse tipo de manobra e de articulação no Congresso Nacional, vejo muitos provedores em grupos de WhatsApp, redes
social reclamando, mas ações que realmente possa conter esse tipo de situação, não só essa, mas há várias outras questões de postes, questões tributárias, né, do nosso mercado. A gente não adianta ficar chorando se nós não fazemos um trabalho preventivo, fazemos um planejamento para que mude essa realidade. Então, pessoal, fica aí a minha dica e eu acredito fielmente que o caminho a ser seguido é via associações regionais. Você deva se associar à sua associação do seu estado. Tá tendo um movimento muito legal, muito interessante de estados do Brasil inaugurando e fundando as suas associações. Essas associações devem ser fortalecidas para esse tipo de movimento político, né? Porque a gente sabe que a questão política precisa de votos, precisa de uma organização e eu acredito fielmente que a associação regional é o caminho mais curto de nós conseguirmos ter um protagonismo também na política do nosso setor. Não adianta ficar chorando no WhatsApp e a gente não fazer nada para que mude esse cenário, tá certo? Desculpa o desabafo, mas acredito que realmente esse seja o caminho. E olha mais, pessoal, presidente da Anatel defende o fim da norma 4. Então é isso daqui, é o contexto geral, né? Essa questão do fim da norma 4, agora a Anatel querendo atribuições que é do CGI. Então esse é o contexto. Tem que analisar todas essas peças e você tirar aí realmente o resumo, quais são as reais intenções por trás de todas essas ações. Vamos ficar antenado, viu, pessoal? Temos que ficar vigilantes. E olha mais, Conselho do FUST prorroga o prazo para plano de aplicações de recurso. Esse dinheiro que é um dinheiro para os provedores, para as empresas de telecomunicações, que estava aqui destinado para até o dia 31 desse mês de março, foi prorrogado agora para o mês de junho, né? Então vamos ficar antenado. Isso daqui também é de suma importância para os provedores de internet. Sabemos que a questão do crédito sempre é uma novela, é dinheiro que é emprestado só para empresas que não precisam, são as grandes operadoras que têm ações na bolsa, têm facilidade de contrair crédito, e as empresas que realmente precisam de crédito, que são os pequenos provedores, estão com dificuldade de chegar nesse recurso. Então nós estamos ansiosos e vigilantes também nessa pauta. Quando os pequenos provedores terão acesso a esse recurso? Esse daqui é o acesso direto e ele foi prorrogado para até o dia 31 de julho. Então vamos ficar antenado que as empresas, os bancos credenciados, eles terão que fazer aqui esse trabalho que prorroga esse prazo. Eles têm que apresentar como que poderá ser aplicado esse recurso. Então, o novo prazo que teremos que ficar vigilante agora é 31 de julho. E tem mais notícia em relação ao FUST. Olha lá, pessoal. O Ministério das Comunicações quer novo edital do FUST ainda nesse semestre. O secretário Hermano Tessius confirma que o Conselho do FUST deve autorizar novo edital na modalidade não reembolsável, ainda no primeiro semestre, para evitar perda de recursos. Pois é, pessoal, vou deixar essa matéria aqui. Foi colocada aqui, eu vejo com muito bons olhos, e outra, é na modalidade não reembolsável, ou seja, vai ser aplicado para regiões onde quer o desenvolvimento digital e de telecomunicações. Então vamos acompanhar esse edital, que é um dinheiro que ele é empregado para essa política pública e não precisa devolver, tá certo? Vamos ficar antenado e vigilante nesse edital. Sabemos que esse também é uma dor latente do nosso setor, né? Provedores estão vendendo almoço para comprar janta, não tem recurso, o banco avalia que as redes, o parque tecnológico de servidores, aquilo ali não vale, né, como garantia. Então o provedor realmente tem muita dificuldade de acessar esses créditos. Vamos ficar vigilantes e antenados nessa parte do reembolsável. Não precisa de garantia, né? Você tem que aplicar o recurso que já é do próprio governo, do próprio FUST. Fica a dica, pessoal. E olha mais. Oi avança na extração do cobre aéreo, mas evita valores e prazos para os eventos futuros. Trouxe essa matéria aqui, eu vi com muito bons olhos e vi também uma oportunidade para os provedores. Por que, Rodrigo? A Oi está tirando realmente toda essa sucata que está pendurada nos postes, fazendo com que tenham muita insegurança nessa questão aí, porque tem condução elétrica, o cobre, a gente sabe, gera uma poluição visual muito grande e na grande maioria das vezes, quando acontece algum tipo de acidente, quem é que leva a culpa?
são os provedores. Nós estamos cansados de ver notícias que falando que as grandes concessionárias de energia elétrica colocam a culpa nos provedores de internet por conta dessa bagunça e desse desordenamento que é responsabilidade das concessionárias, pois elas recebem dos provedores de internet dinheiro pela alocação do ponto de fixação e ela tem a obrigação de cuidar. Mesmo assim, ela coloca a culpa nos provedores regionais. Mas vejo com bons olhos, né, que a Oi está fazendo esse trabalho, os provedores poderem fazer um grupo de trabalho junto com a Oi para a gente poder ajudar a resolver esse problema dos postes. São muitos cabos inutilizados, desativados pela própria Oi, né? Cria esse caos. E eu vou trazer mais um indicador para vocês, pessoal. Nosso time de engenharia fez um trabalho onde, aqui no Distrito Federal, tem mais de 400 mil cabos de FE, aquele de telefonia antiga que foram desativados e juntos, somados, são mais de 300 toneladas em cima dos postes não utilizados, ou seja, são sucatas. Eu tô falando do FE, não tô nem falando desse cabo, que é o backbone principal, né? São mais de 300 toneladas inutilizadas em cima dos postes que a Oi já não usa mesmo, já falou que não vai tirar porque estava em recuperação judicial, tá devendo muito dinheiro e não vai gastar dinheiro com isso, né, pessoal? Então, assim, acredito que os provedores, já vejo muitas ações aí nos estados, em Alagoas, no Goiás, que o poder público está tomando a frente junto com o Ministério Público, né? Os provedores junto com os Ministérios Públicos tá fazendo esse trabalho, ou seja, tem um ente público à frente que juntando todos os interessados e coordenando esses trabalhos. E fica a dica, né, pessoal? Todos os estados poderiam estar fazendo um trabalho conjunto, porque ali é nossa área de trabalho, vamos colocar assim, né, pessoal? Então a gente teria que também temos muita responsabilidade nisso, poderíamos fazer frentes de trabalho para poder realmente tirar esses desativados, melhorar ali aquela questão do ordenamento, tirando a segurança e a poluição visual, que é o que a maioria dos governos e prefeituras, eu vejo muita matéria de deputados e prefeitos falando que vai resolver essa questão, mas nós sabemos que conhecimento deles é pouquíssimo ou nenhum sobre tudo que roda ali em cima, né? A gente sabe que as operadoras têm uma grande irresponsabilidade, vem cortando o cabo de provedores e deixando milhares e milhares de pessoas sem internet por conta realmente de uma falta de organização. Esperamos com muito afinco que isso possa acontecer, que o poder público bote a mão na consciência e vamos fazer um trabalho em conjunto que é interesse de todos isso. É verdade? E olha mais, pessoal, para a Conex, remédios regulatórios deveriam buscar benefícios ao consumidor. Trouxe mais esse ponto aqui que eu acho importante colocar para os provedores, falando do PGMC. É um cabo de guerra muito grande, as operadoras querendo tirar os privilégios da assimetria regulatória e da competição, né? E as grandes operadoras querendo realmente puxar a sardinha pro lado dela. Mas a gente sabe que foi um case vencedor da Anatel, né? Abrir esse mercado. O Brasil é um case mundial na questão de digitalização e implantação de conectividade. Com essa abertura de mercado veio alguns problemas e não acredito que a Anatel irá se render para esses grandes players nessa questão do PGMC, mas não é que ela vai fazer sozinha, né, pessoal? Precisamos estar vigilantes e participando ativamente de todos esses eventos e nos posicionando firmemente para que isso realmente aconteça, né? Não vamos contar ali que a Anatel vai ter um lampejo de sensibilidade para os pequenos. Pessoal, isso não acontece. Isso não é conto de fadas. Temos que participar. As associações aqui realmente fizeram o seu papel, mas a Conex, onde é a associação dos grandes players, eles estão sempre contribuindo e defendendo de forma feroz os seus interesses. Para os provedores não pode ser diferente. Também tem que participar e deve opinar em todos esses eventos institucionais, tá certo, pessoal? E olha mais, parlamentar quer incentivo tributário para a conectividade na Amazônia. Pessoal, trouxe essa matéria, ela concatenada nesse outra matéria aqui também que eu vi que faz muito sentido. O setor de telecom defende desoneração do IoT e regulamentação equilibrada para a reforma tributária. Essas duas matérias, elas são importantes e elas estão interligadas, não no mesmo serviço, mas no propósito. Não é verdade, pessoal? Pois existem áreas que não têm
tem um grande interesse do setor privado, porque, cara, o ROI é muito distante, é uma área que você tem que investir muito e tem pouco retorno. Então essas áreas em específico, a gente fala aqui, o deputado falou aqui no setor da Amazônia, né, você tem um ambiente, uma topologia de muito difícil acesso, então você tem que gastar muito para ter pouquíssimo retorno, ou seja, precisa realmente de subsídio, precisa de incentivos tributários, são uns, em relação a impostos também podem ser, mas realmente é uma matéria aqui que tenho certeza que realmente é de grande reflexão para o nosso setor e precisa de incentivo. A gente sabe que para muitos provedores na área rural, isso também é uma realidade. Para projeto social de governo, seria interessante olhar isso com bons olhos, porque áreas rurais onde tem povoados ou pouquíssimas residências, quase ou nenhuma empresa quer investir ali para ter o seu retorno em 5, 10 anos. Ninguém vai fazer loucura de investir nessas regiões. Então precisa realmente de incentivo. Na Amazônia, em áreas rurais, ou seja, áreas que têm essa peculiaridade, precisa realmente de um olhar diferente dos entes públicos para poder incentivar realmente o acesso à internet nessas áreas. E olha mais, pessoal, liga encaminha chegada do Wi-Fi 6 e uso de inteligência artificial na gestão de redes. Pois é, pessoal, essa questão de inteligência artificial tá vindo com muita vontade, com muita velocidade, né, pessoal? Comissão Europeia investirá 1,3 bilhão de euros em inteligência artificial e segurança cibernética. Pessoal, eu gosto de sempre trazer essas novidades aqui para o nosso bate-papo, porque realmente é importante. Eu gostaria de perguntar para vocês que estão assistindo aqui o nosso vídeo, vocês já estão vendo alguma solução em inteligência artificial para a operação de vocês? Porque realmente isso daqui tem aplicação em qualquer negócio, né? Eu acho importante. Nós aqui já na SCM Engenharia temos aplicações de inteligência artificial já rodando, né? São produtos que nós vamos ofertar também para os provedores. Mas a reflexão que fica para vocês é: vocês já estão pensando nisso? Já sabe, tem a consciência do poder dessa ferramenta que pode aplicar no seu negócio, que realmente deixa a sua empresa muito mais produtiva, muito mais eficiente, né? E com tudo isso, o valor do seu provedor aumenta, você tem mais eficiência, muito mais produtividade. Então, pessoal, aqui são pontos que eu trouxe, matérias que eu trouxe, que realmente o investimento está pesado. Já tem case de operadoras de telecom que estão usando inteligência artificial dentro das suas operações, e esse aqui é o exercício que eu faço com vocês, a provocação. Vocês já estão usando inteligência artificial dentro da sua operação, dentro do seu provedor? Fica aí a reflexão, comenta aqui se você já está usando, se você já conhece, se você tem ideia, vamos conversar. Vou deixar aqui o link dessas matérias aqui para a leitura de vocês, leitura obrigatória, com bons insights para aplicação no negócio de vocês. E para finalizar, pessoal, olha lá, cidades, capitais e estados mais conectados do Brasil em 2024, segundo a Anatel. Pois é, pessoal, aqui coloca uma metodologia do Instituto Brasileiro de Conectividade, que avalia muitas tecnologias, o 4G, o 5G, o M2M, que é o Machine to Machine, 2G, o 3G, banda larga fixa. Então, pessoal, tem muita coisa aqui falando nesse estudo. Vou deixar aqui para vocês, leitura obrigatória, indicador no setor rural. Então é uma leitura boa, uma leitura gostosa de você desfrutar, né? Para saber ali quais são os estados, se você tá no seu estado, como que tá a situação. Então tudo isso é uma leitura gostosa, leitura obrigatória para todo empreendedor que tá na área estratégica aí do provedor de internet, para conhecer mais o cenário nacional de conectividade. Tá certo? Pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço a todos aí pelo incentivo que venho ganhando dos colegas e sugestões também que eu venho recebendo. Desejo a todos uma excelente semana, um grande abraço e até mais. Valeu!